Olá, pessoal. Sou Diana Cerdeira, professora da Faculdade de Educação da UERJ, e hoje eu estou aqui com a professora Virgínia para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o tema da responsabilização educacional juntas, né, nessa videoaula de hoje. Bem, a gente estava com saudade. É bom te ver, mesmo que seja assim, Diana, virtualmente, que é o que nos cabe nesse momento. E também é um assunto que nós duas gostamos bastante, né? Já tivemos pesquisa nesse sentido, então, por conta disso, a gente decidiu fazer o vídeo junto, tá bom? Seria legal a gente pensar um pouquinho o que a gente fez até aqui. A gente está se caminhando para o final desse semestre, e isso é bom, né? A gente sobreviveu, todos nós, né? Porque esse momento está difícil para todo mundo, né? E lembrando que nós trabalhamos ao longo do semestre os 3 níveis, né? Avaliação da aprendizagem, avaliação institucional, e agora estamos trabalhando com a questão da avaliação das redes de ensino, né? Avaliação externa, né? Que no Brasil se materializam a partir das avaliações externas em larga escala. E aí, retomando isso, no último vídeo, a Diana já anunciou que nós iríamos trabalhar com a questão da responsabilização. Então, essa é a temática do nosso encontro de hoje, tá bom? Vocês vão gostar, é um assunto bastante interessante, tem sido muito importante e tem atravessado diretamente o cotidiano da escola, né, das escolas públicas, então eu acho que é um assunto bastante pertinente. E, assim, é um assunto vasto também, a gente vai fazer um esforço aqui de síntese, sabendo que talvez fique um pouco longo, mas a gente vai tentar, né, ajustar e tentar dar conta também daquilo que a gente considera importante de abordar nesse momento. É, Como eu tinha na última apresentação, né, que eu fiz falando da avaliação externa, eu termino falando que essa semana a gente ia falar, então, da terceira geração, né, da avaliação da educação básica, que é justamente essas avaliações que, de alguma maneira, né, esses sistemas de avaliação externa que, de alguma maneira, tem algum mecanismo de incentivo, né, e normalmente são premiações. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa política, né, essa concepção, o que está por trás, né, a concepção teórica, e vai falar também de algumas experiências práticas, né, tentando buscar um equilíbrio, né, entre aspectos positivos e negativos, né? Que é isso que a gente fez também com a questão da avaliação externa. Mas é, de fato, como a Virginia falou, um assunto bem polêmico, mas é, assim, uma das coisas que é de mais atual em política educacional, né, Virginia? Então, Exatamente, não tem como não falar sobre não tem ele, né? como, não tem como. E tem tudo a ver com a avaliação, porque essa política existe, ela só existe porque ela se baseia nos resultados, né, nos dados produzidos por avaliação externa. Então, eu vou Sim, vocês compartilhar. verão nesse sentido, desculpa te interromper, mas assim, fazendo junto, né, tem dessas coisas. E vocês verão que os aspectos positivos e negativos têm muito a ver com a discussão do texto anterior, né, sobre os aspectos positivos e negativos da questão da avaliação externa, porque, como Diana disse, né, esse contexto surge a partir das avaliações externas, então os assuntos estão muito interligados. Muito. É até difícil pensar em avaliação. Eu acho que é importante entender que são coisas diferentes, né? Você pode ter um sistema de avaliação que não tem política, né, articulada política de Sim, responsabilização, mas, então são coisas diferentes, mas atualmente o que a gente tem visto é que elas estão articuladas, né? Tendo a responsabilização com maior ou menor impacto na vida dos profissionais, né, que sim. são afetados. Então, realmente, é por isso que o primeiro texto já toca nesse ponto, né, não tem como não falar. E esse segundo, esse texto que a gente vai passar hoje e a nossa aula também vai falar. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente começar a nossa apresentação. Pronto, acho que foi, né? Bom, então a gente está falando de responsabilização educacional, né? Que é essa política que usa, né, os dados das avaliações externas para criar critérios de premiação ou de punição, e aí se entende isso como mecanismos de incentivo para que, no caso, né, da responsabilização educacional, né, nesse caso, os professores e os gestores possam, em alguma medida, se sentir um pouco mais pressionados a melhorar essa qualidade, né? Ou um pouco mais incentivados também, né? Quando a gente pensa em incentivo, seria
a gente pensaria né, em como deixar os professores mais incentivados a melhorar mais o seu trabalho, né, e em função disso a aprendizagem dos alunos. Mas o que a gente vê também na prática é que isso acaba virando uma pressão. Então, nem sempre é incentivo, ou não é incentivo, né, na maior parte do tempo. Então, Eu assim... queria falar uma coisa sobre o termo em inglês que eu acho bem interessante, né? Se você, quando a gente vê em literatura internacional, né, o termo usado é accountability, né? E se você pegar ao pé da letra, né, tem muitas pessoas de letras que costumam ter, né, no account é contar, né? Então, accountability é a habilidade de contar. Então, você vê que essa política, até no termo, né, usado aí fora, ela tem a ver com essa questão das avaliações externas, né? Porque tem a ver com o desempenho dos estudantes nessas avaliações. Então, é interessante. Embora também o termo accountability, tem alguns autores, o próprio Merino Janela Afonso, fala que tem uma disputa de sentidos aí também no que se refere a esse termo, né? Que é a questão da prestação de contas, né, que é uma vocação, né, de qualquer trabalhador, mas principalmente do servidor público. A gente precisa prestar contas do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, né, para as famílias, enfim, quando é da educação básica, para os estudantes também, para o poder público, né? E tem essa questão também desse lado um pouco mais complicado, que é esses usos que a questão da responsabilização pode acabar tendo no cotidiano da escola, mas aí esse lado mais delicadinho a gente vai abordar mais adiante, tá? É só para falar para vocês que também é uma disputa, né, que eu acho interessante do que a gente pensa dessa questão da responsabilização. Alguns autores, inclusive, falam isso, né? Que no Brasil a gente traduz como uma espécie de responsabilização ou prestação de contas, mas nenhum dos dois termos é exatamente fiel ao que a palavra original quer dizer, né? Mas acho que dá para a gente entender no nosso contexto aqui, né? Que a gente está falando de responsabilização. E Sim, sim. um dos primeiros aspectos, né, para você adotar esse tipo de política é justamente a ideia de prestação de contas, né? Como a Virginia falou, se são serviços públicos, né? A sociedade tem direito de saber, porque paga imposto, né? Porque tem direito a ter um serviço prestado de qualidade, né? Então, ele também tem direito de ter essa transparência, essa prestação de contas com relação a esse serviço. No caso, a gente está falando do serviço educacional, do serviço que as escolas públicas prestam, né? Então, para fazer isso, né, para prestar contas, você precisa ter, antes de mais nada, uma ampla divulgação das informações sobre o trabalho que as escolas fazem, né? E aí, por isso que é necessário avaliação externa, porque a avaliação externa, como eu mostrei na semana passada, ela produz muitos dados, né? Uma montanha de dados, e eles, a princípio, eles precisam ser bem divulgados, né? O que também é uma outra questão, que nem sempre é, né? Especialmente nos primeiros anos, né, de avaliação externa, isso era um problema ainda maior, porque os professores não entendiam muito bem qual era o resultado né, daquelas avaliações que eram aplicadas. Hoje em dia, a gente já tem mecanismos que sintetizam essas informações, né? O IDEB uma maneira de sintetizar um pouco essa informação e prestar contas, né? Embora não seja qualquer um que entenda, né? O que significa o IDEB. Vocês agora já sabem, mas nem todo mundo que está envolvido ali, né, na escola conhece, né? Especialmente os pais, né? Então, esse seria o primeiro ponto, né? Antes de mais nada, divulgar informações. O segundo ponto é a corresponsabilidade pela aprendizagem, né? Essa ideia de que não dá para botar a responsabilidade pela aprendizagem somente no aluno e sua família, é preciso corresponsabilizar os profissionais, né? Os gestores, os professores, a equipe escolar de maneira geral. Até porque, como eu tinha falado, né, isso gera uma pressão, né? Quem pressiona, né? Espera-se que, isso eu estou falando assim, né? Na teoria, né? A teoria que está por trás desse tipo de política. A ideia é justamente a sociedade, os pais estarem bem informados, né? Para poder pressionar por melhora de qualidade.
Diana, eu queria falar uma coisa rapidinho, antes de você passar. Acho que tem algumas coisas legais para a gente pensar nesse sentido. Primeiro, né, tem uma questão aí do serviço público, que é uma questão de amplo debate, né? Muitas pessoas, inclusive, defendem uma reforma administrativa, que pode ser bastante complicada dependendo dos princípios e parâmetros, né, nos quais ela se baliza, né? Mas tem uma discussão aí que acho que também é importante trazer, porque tem muitas pessoas que têm um entendimento errado do que significa ser servidor público. Tem gente que acha que se passar no concurso não vai precisar trabalhar, não vai precisar chegar na hora ou precisar apresentar o trabalho, né? Que acho que perpassa um pouco por essa discussão. Infelizmente, ainda tem essa ideia muito errada, né? E por isso que a gente começa falando um pouco sobre isso, porque, né, acredito que seja a sua concepção também, a gente como servidor público, é aí que a gente precisa trabalhar mais porque a gente serve ao povo, né? Os nossos salários, eles são pagos pelos impostos das pessoas, né? Então, essa ideia de que é público e que não está pagando, isso não existe, porque né, todos nós, né, pagamos por esses serviços que são públicos, né? E aí, no caso, uma das justificativas também é essa ideia, né, de pressionar, porque alguns servidores, infelizmente, a gente sabe que bons e maus profissionais existem em todas as categorias, né? Não só na área da educação, em outras áreas também, mas infelizmente a gente acaba um pouco suscetível a esse tipo de política, porque muitos servidores públicos acham que não precisam, porque são servidores públicos, então não precisa trabalhar, não precisa, enfim, né, fazer outras coisas que outros profissionais fazem, né? E aí, muitas vezes, em nome dessa questão, aí tem os dois lados da moeda. As pessoas acabam exagerando também nas iniciativas, né? Que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Mas essa discussão passa por isso, né? O que é o servidor público, né? É tranquilo acreditar que, por exemplo, aqueles resultados daquela turma são terríveis e fica tudo por isso mesmo. Eu, certa vez, na época que eu trabalhava na SME, eu visitei uma professora que trabalhava com uma turma de progressão, que é uma turma especial, era uma turma de correção de fluxo, né? Ou seja, os alunos que não aprenderam são colocados naquela turma para tentar resolver aquele contexto. Eram 12 alunos e eu fui visitá-la porque tinham 9 conceitos negativos. Eram 12 alunos, 9 conceitos negativos. E aí eu vou conversar com ela e tal, e aí ela coloca que os alunos... Aí ela joga toda a responsabilidade para os alunos, ou seja, ela teve 9 conceitos negativos porque eles tinham problemas, porque eles não aprendiam, porque eles eram isso, aquilo, aquilo outro. Ela se desresponsabiliza daqueles resultados, né? E aí eu não vou ficar falando muito sobre esse assunto, porque daria um vídeo só essa experiência que eu vivi, mas uma das coisas que eu argumentei foi, mas colega, você tinha 12 alunos, eu nunca tive 12 alunos na vida, 12 alunos quase você dá para dar atendimento individualizado, né? Então, tem umas coisas aí que são legítimas, tem outras que eu considero bastante complicadas, mas esse contexto é importante que vocês saibam, né? E é importante que a gente, além da gente prestar contas, que a gente ofereça um serviço de qualidade para a população, né? É um compromisso nosso, político, ético, estético, profissional, né? Porque a gente não pode fazer qualquer coisa porque é servidor público. Infelizmente, ainda tem muito essa concepção por trás, né, das práticas de muitos colegas, infelizmente. Bom, e aí, como eu tinha já mencionado brevemente, né, no início, essas políticas elas podem ser chamadas de políticas de baixo impacto ou de alto impacto, né? Também para falar o termo original, né, as de baixas consequências ou baixo impacto, que a gente chama de low stake policies. Inclusive, vocês verão esse termo no texto, né, que a gente vai passar essa semana. São aqueles sistemas de avaliação que apenas investem na divulgação pública dos resultados. Então, se a gente pensar, por exemplo, no SAEB, né, que foi o tema da aula passada, a política nacional ela não prevê, por exemplo, premiações salariais para escolas que alcançam metas ou para escolas que têm maiores notas, né? Mas, em compensação, é uma política que deu um jeito de divulgar bem esses resultados, né? Ou ainda está caminhando, né, para ampliação dessa divulgação, mas que já consegue, por exemplo, ter o IDEB aí com boa visibilidade, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe o que é direito, mas ela já ouviu falar o termo, né? Ou ela viu na porta da escola, ou quando entra na escola,
porque às vezes a escola tem que colocar, né, qual é essa nota que ela recebeu. Então, por ter uma boa divulgação, algum impacto vai ter na vida daqueles profissionais que estão atuando ali, né? No entanto, quando você introduz mecanismos de punição ou de premiação, o impacto é muito maior, né? E aí são as políticas de alto impacto ou high stake policies. Então, além de divulgar amplamente os resultados, você ainda tem os mecanismos de incentivo, né? E aí isso vai gerar muito mais competição, muito mais pressão, porque quem não quer ganhar, né, um dinheirinho extra, né? E que ações podem ser feitas, né, em nome de ganhar um dinheirinho extra, né? Que aí tem O que pode ser mascarado, né? Quais os resultados que podem ser forjados em nome... Eu costumo dizer que eu vendo a minha mãe caramelada no sinal por um dinheirinho extra, né? Eu brinco quando eu dou essas aulas, né? Quem é que não quer um dinheirinho extra, né? Mas o que isso acarreta? Inclusive, né? Por que não se investe mais na formação do profissional em contrapartida? Enfim, são questões para a gente pensar mais adiante, né? Mas assim, tudo topa tudo por... Tinha há muitos anos na rede pública do Rio de Janeiro, houve a reformulação do núcleo curricular. Na verdade, foi criado o núcleo curricular multieducação, né? E houve toda uma formulação. Então, nós fazíamos um curso que era meio que remoto, né? À distância por televisão, e era fora do nosso horário do trabalho, e as pessoas recebiam por conta disso um dinheiro extra, né? Porque a gente fazia à noite e tal, ou fazia de manhã quem trabalhava à tarde, fora do horário. E aí, naquela época, se apelidou esse curso como Topa Tudo por Dinheiro, porque, infelizmente, as pessoas faziam um curso por conta do dinheiro extra. E eu digo infelizmente porque quem conhece o Multieducação, né, a proposta ela é bem interessante, né? Tem seus problemas como tudo, né, na vida, né? O tempo também passa, as coisas vão mudando, mas é uma proposta interessante. E as pessoas faziam por conta, né, da grana que elas recebiam, né? Então, de fato, então tem essa crítica também de por que não se pega esse dinheiro, que não é pouco, né, usado nas premiações, e isso não é redistribuído no aumento do salário, por exemplo. O professor também tem essa discussão, né? Mas, de fato, ainda que a gente, né, pense nas consequências, ideologicamente a gente pense, não, a escola pública não pode funcionar por essa lógica, né, as pessoas querem ganhar o dinheiro, então às vezes chega a ser contraditório, né? Porque no discurso ela mete o pau na política, mas na prática ela quer, né? Ela quer ganhar, ela quer fazer de tudo para melhorar ali, para subir a pontuação da escola e para ganhar o dinheiro. Então tem uma crítica que é, o professor precisa disso para fazer um bom trabalho, né? Tem isso, né? Que às vezes as pessoas ficam, mas o professor não deveria trabalhar pensando nisso, né? Mas aí tem uma formação que é anterior, né? Se você não faz esse tipo de discussão com o professor, ele não vai nem perceber essa contradição. Ele vai fazer o curso, vai querer o dinheiro e vai seguir com a vida dele, né? Enfim. Mas é complicado mesmo, né? Eu penso, né? Aí vem questões anteriores, né? Que a gente precisa discutir também para discutir essa política. Também conforme a apresentação for passando, a gente vai comentando mais a respeito, né? Até porque a gente tem muita história para contar sobre isso, né? Bom, estão entendendo isso, né? O que é necessário para a implementação de uma política de responsabilização? Então, já ficou implícito, né? Um sistema de informações sobre o desempenho escolar e, portanto, as avaliações externas são anteriores a essa política, né? Esse modelo de política de responsabilização. É preciso estabelecer metas, né? Porque se você pretende punir ou premiar, então tem que ser pensado nos critérios de premiação e punição, né? E para isso tem que ser pensado as metas, né? Eu vou premiar a partir do quê? Qual vai ser a minha nota de corte? Enfim. Tá? E aí a gente vai ver também que é muito comum isso variar, né, de rede para rede, né? Então, São Paulo é de uma maneira, no Rio de Janeiro é de outra, embora todas tenham uma lógica da responsabilização. Considerar o desempenho, né, esse desempenho nessas provas, né, nessa avaliação externa, atrelado ao nível socioeconômico, né, NSE, nível socioeconômico.
Isso já é também um aperfeiçoamento dessas políticas, né? Porque nem sempre ela foi pensada com essa lógica de que você precisa considerar o ponto de partida dos alunos, né? Porque se você não considera, você vai sempre premiar as escolas com as notas mais altas, e a gente sabe que as escolas com as notas mais altas são aquelas que têm os alunos mais ricos, né? Então, você nunca incentiva as escolas de classe Não média, de aumenta a classe mais desigualdade, baixa. não Oi? aumenta a desigualdade nesse caso, né? Se você não Isso, parte desse princípio, você só vai aumentar uma desigualdade que já existe, né? isso. E, por outro lado, você também precisa dar autonomia, né, para a escola fazer o trabalho dela, mas também condições de trabalho. Isso é uma crítica assim, muito contundente aqui no Brasil, né? Porque você responsabilizar professores e gestores, né, o governo fazer isso, mas, em contrapartida, ele não oferecer as condições ideais para que eles trabalhem, então é uma política injusta, né? Então, isso também é um ponto de bastante crítica aqui. Sim, e isso é muito comum, infelizmente. Por exemplo, se a gente pegar aqui o caso do Rio de Janeiro, né, que é o nosso caso mais próximo, a universidade está localizada na cidade. Também falo do Rio porque é uma rede que eu conheço bem, porque eu trabalhei muitos anos nela, né? Mas você tem escolas, por exemplo, que não conseguem funcionar por conta da violência no entorno, né? Então elas não conseguem sequer cumprir os dias letivos, né? Então elas são penalizadas porque não conseguiram, mas elas não tiveram condições, né? Não foi uma questão de escolha, né? Por exemplo, ter que fechar a escola, né? E a gente sabe que tem lugares que são complicados nesse sentido. Então, essas questões elas precisam ser analisadas também para não aumentar a desigualdade. E como é que não funciona você pegar um mesmo modelo de política e aplicar, por exemplo, em várias regiões, né? Isso que a Virginia fala é um problema muito específico da cidade do Rio, né? Mas em outras cidades não é um problema, né? A cidade do Rio acho que é a cidade do Brasil que mais perde dias letivos de aula em função da violência urbana, né? Então, isso é algo tão específico da cidade e, ao mesmo tempo, tão importante que isso precisa ser pensado na política interna daqui, né? Mas que, às vezes, não é necessário pensar nisso em outros lugares, né? Então, para falar um pouco do contexto brasileiro, né? Por que a gente está falando de contexto brasileiro? Porque não é uma invenção brasileira, né? Volto a falar, esse tipo de política ela já tinha sido pensada por outros países, né? Especialmente Estados Unidos, Inglaterra, mas que acabam se difundindo, né? Por vários países do planeta, e aí cada contexto, né, cada país tem um contexto diferenciado, isso precisa ser levado em conta, né? Então, no contexto brasileiro, né, a gente tem professores mais organizados, né, com sindicatos mais fortes e, portanto, mais resistentes a esse modelo de política. Insuficiência ou má gestão de recursos, né? E pensar que isso tudo já foi bem pior há 20 anos, 30 anos atrás, né? Pouca autonomia escolar, né? E no Brasil, até onde a gente sabe, pelo menos, não há nenhuma política oficial de punição, né? Punir escolas, punir profissionais. Aí do que a gente está falando? Descontar salários, né? Demissão, exoneração, fechamento de escolas, né? Não há oficialmente, mas isso não significa que não possa ocorrer, né, nos bastidores, né? Eu lembro que na época da Cláudia Costin, na secretária aqui do Rio, tinha uma fama, né, quando a diretora era chamada para tomar um chá com a secretária porque a situação estava feia na escola e que ela poderia estar prestes a ser exonerada porque aquela escola não melhorava. Então, isso está oficializado? Está escrito em algum lugar? Não está. Mas a gente Não. sabe que acontece, tá? Então, pode sim haver punições extraoficiais. A gente está trabalhando aqui com o que está oficialmente escrito nos documentos dessas políticas. Sim. Então, né, falando em professores mais organizados e resistentes, né, eu gosto de trazer exemplos, né, de como que os sindicatos se organizam, né, para
boicotar, enfim, ou para convencer, né, de que essas avaliações, e especialmente a responsabilização, não deveria acontecer nas escolas. Isso já é antigo, tá? Isso já deve ter mais de 10 anos. Mas, Diana, recentemente a gente teve as ocupações, né, que é um fenômeno que aconteceu mais próximo, e uma das pautas era a retirada do Saerj, né? A E questão da... conseguiu, né? E conseguiu. Sim, então, veja você que essa discussão ela já vem de algum tempo, né? Você fala que isso que você traz tem 10 anos, mas as ocupações foram o quê? Em 2017? Eu não lembro, 2016, 2016? por aí. Por aí, né? Foi. Então, é mais recente, né? A Então, pauta era bem extensa, né, de sim, reivindicação dos estudantes, e uma das reivindicações era o fim do SAERJ, né? sim, O SAERJ é o sistema de avaliação, era o sistema de avaliação do Estado do Rio de Janeiro, né, Rio de das Janeiro. escolas estaduais do Rio de Janeiro, que eles até conseguiram, né, o SAERJ ele foi suspenso na época, e parece que ano passado eles implementaram uma nova política que chama avaliação conhecer, uma coisa assim. É super recente, confesso que ainda não estou totalmente por dentro do que é essa avaliação e se ela premia ou não, né? Mas é isso, política educacional é isso, muda da noite para o dia, a gente tem que estar sempre atualizado e às vezes a gente acaba perdendo mesmo algumas coisas, né? Algumas aqui devem ter feito o Saerj, eu imagino, Com né? É muito certeza. comum, né? Teve gente que recebeu tablet, né? Que recebeu algum tipo de premiação, né? Eu já tive estudantes na pedagogia, principalmente, que receberam, né? Que foram premiados com o Saerj, Uhum. os resultados do Saerj. Porque o SAERJ premiava alunos, né, também, não é toda avaliação que premia alunos, né? E muitas Normalmente, escolas que tinham mecanismos de a nota que se tirou no Saerj vai ser reproduzida no desempenho escolar. Então, dava ponto, tinha professor que dava ponto para o aluno participar do Saerj, algumas coisas assim, né, chegaram ao meu conhecimento, algumas estratégias, né, uhum. para melhorar o desempenho no Saerj, para que as pessoas fizessem e tal. Aí aqui, né, vamos juntos resistir a mais esta farsa do governo Cabral. É, só para relembrar, não é uma invenção do Sérgio Cabral né, ou do Brasil, mas é algo muito já difundido em vários países. Embora recente, assim, acho que a gente pode dizer que 25 anos, 30 anos, para a gente avaliar impacto de política, talvez ainda não seja tempo Sim. suficiente, especialmente uma política tão controversa, né, que assume características tão diferentes em cada contexto. Então, alguns exemplos, né, no Brasil de avaliações de baixo impacto, né? Aqui está até desatualizado, né? Como eu falei para vocês, o Sistema Nacional, que é o SAEB, a gente não fala mais em ANEB, Prova Brasil e ANA, embora eu tenha apresentado para vocês na aula passada, né? Isso mudou, esses nomes foram extintos, né? Agora você chama, não é que as avaliações deixaram de existir, elas continuam existindo, mas não se fala mais esses nomes porque tudo virou SAEB. Então, o SAEB é de baixo impacto, né? Porque, como eu falei, ele não premia nem pune escolas, mas ele tem uma boa divulgação dessas informações, portanto, gera algum tipo de impacto. Não só boas informações, mas são informações que chegam ao nível da escola, então isso gera mais impacto, né? Alguns sistemas estaduais, né? Em Minas Gerais, o CIMAV costumava ser de baixo impacto porque não premiava alunos e professores, né? Eu confesso que nem sei, você sabe, Virginia, se continua assim, ou se eles já adotaram algum tipo de política, porque isso muda, gente. Muda, vai e volta, né? Passa a premiar, daqui a pouco, no ano seguinte, já não tem mais premiação, aí volta a premiar de novo. Voltei, né? Voltou. Bem, se teve problema, né, a gente pode, ou a gente tem duas posições, ou a gente edita o vídeo, ou então a gente faz como algumas pessoas fazem em canal de YouTube, parte um, parte 2, né, é o momento, né, que a gente vive, né? Ou deixa o vídeo inteiro com essa. Deve ter dado o quê? 1 minuto e pouquinho? Não sei. Para mim foi uma Mas aí eternidade. a gente pode tentar editar, não sei, né, no Tá, YouTube dá para editar, não sei, vamos ver, tá. Então vamos seguir. eu não vou parar a gravação, então não. Vou continuar. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Ai, meu Deus, coisas dos novos tempos. Vamos lá. Pronto, era aqui que eu estava, né? Sim.
Aí você tinha me perguntado alguma coisa e eu não te ouvi porque já estava começando a dar problema no sinal. É, porque o CIMAV em Minas Gerais, ele costumava ser de baixo impacto, porque não tinha mecanismos de premiação associado, mas eu não sei se isso mudou, porque isso muda de um ano para o outro, né? Eu também não estou sabendo, não. É, Não mas é, eu acho que Deixa eu... esse texto que a gente passa hoje, eu acho que não fala do CIMAV, não, mas tem outros textos que falam do CIMAV e ele costuma ser considerado de baixo impacto. Bom, e temos alguns sistemas de avaliação de redes municipais, como, por exemplo, a Prova Caxias, que também, pelo menos até onde eu saiba, não tinha premiação também, era mais essa questão da divulgação, e eles, inclusive, utilizavam de outdoor na rua para divulgar as escolas que tinham sido as melhores, enfim, as melhores pontuações. Diana, eu queria fazer uma colocação sobre o SAEB, que a gente até conversou um pouco ontem, né? Sim. Sobre isso, que eu acho importante, só para sinalizar, né? Nós tivemos a entrada da educação infantil no SAEB ano passado, em 2019. E existe, assim, era uma demanda das pessoas que pesquisam, dos profissionais, né? Porque a entrada da educação infantil na educação básica é muito recente, e isso possibilitou, inclusive, a questão do Fundeb, de financiamento, a mudança do Fundef, né? Que era o ensino fundamental para o Fundeb, que é a educação básica. Essa mudança é importante porque a educação infantil passa a receber também financiamento, né? Nesse sentido, a verba. Então, meio que uma demanda que a educação infantil entrasse, só que uma demanda de avaliação de contexto, que é a avaliação de oferta e infraestrutura. Só que hoje, né, por conta de uma série de questões, que aí vai ficar o vídeo muito grande, eu não vou colocar aqui, né, mas existe uma tensão na área, né, entre os pesquisadores que trabalham com educação infantil, né, porque tem duas possibilidades. Essa que é o recomendado, né, que se avalie condições de oferta e infraestrutura, ou a possibilidade de realizar avaliação de desempenho infantil, avaliação de desenvolvimento da criança, né, para ver se tem algum problema, né, na questão do desenvolvimento infantil. E isso é altamente controverso, tá? Isso é campo de disputa e de muita discussão entre pesquisadores, né? E o grande receio é que, como essa portaria de 2020, né, que regulamenta o SAEB, não ficou muito claro como é que isso vai ser feito. Ano passado era amostral, agora não é mais. A gente não sabe ainda como é que essa avaliação na educação infantil vai ser feita. Então, a gente tem medo que isso já acabe se tornando uma política de alto impacto, no sentido de que pensar em avaliar desenvolvimento infantil possa forçar um investimento de antecipar a alfabetização para a pré-escola, e não é isso que os documentos oficiais do MEC defendem, tá? Então, só vou deixar a questão no ar, porque a gente não tem como afirmar nada no momento, a gente não tem informação, isso é muito complicado, né? A gente não tem acesso à informação, ou, por exemplo, os dados que foram produzidos ano passado, né, que foram questionários para as equipes gestoras e professores, a gente não sabe como isso foi feito, mas é uma questão que fica por aí no ar, tá bom? Falando em prestação de contas, para quem pesquisa sobre isso e está sempre acessando dados, de fato não é o melhor momento, não é o momento mais transparente da nossa política, vamos deixar registrado. Realmente, não só no governo federal, não, tá? Mas governos estaduais e municipais também, né? Que a gente Sim. tem a informação, mas a prova tal não é mais aplicada, ou é aplicada, mas ninguém recebe mais, aí você vai procurar e não há nada oficializando o fim da política, mas na prática ela acabou, aí a gente fica sem saber, acabou, não acabou, né? Não, e os dados também, a minha pesquisa, quando eu entro na UERJ, eu faço uma pesquisa, eu tive financiamento da FAPERJ, que era sobre política de responsabilização do Rio de Janeiro. Eu queria ter acesso ao ID-Rio, né, que é o índice do Rio de Janeiro, que foi criado na gestão Paz Costin, você já falou dela, né, que é o correspondente municipal ao IDEB, né, o correspondente do Rio de Janeiro ao IDEB, que é federal. E eu queria esses dados, eu queria comparar, né, e assim, a dificuldade que é de você ter acesso, né, a esses dados, né, eu não oficializei a autorização, né, talvez eu tivesse mais facilidade tendo acesso à secretaria por conta da dificuldade que é de você fazer isso, ter acesso ao comitê de ética, que são questões que são necessárias para você fazer. Eu não vou entrar no caso disso aqui. Mas, por exemplo, esses dados, eles tinham que estar públicos, né, na internet, tinham que ser domínio público, né? Você não consegue acesso aos dados. Então,
você fica numa situação, né, que como é que você analisa, né? Você não tem como analisar, você consegue um dado aqui, um dado ali, fica faltando um monte de coisa, e é bastante, fica o desabafo aqui registrado, né? É bastante difícil fazer pesquisa nessas condições, né? E é o tipo de coisa que não precisaria nem ter autorização, é uma coisa que todo mundo tem direito a ir lá e pegar, né? Nesse caso, o IDEB continua até aí, então disponível lá, qualquer pessoa no portal do MEC, lá portal IDEB, porque a pessoa vai lá e faz uma consulta e consegue descobrir a idade de uma escola, a idade de uma cidade. Se o Rio de Janeiro, em algum momento, né, resolveu criar o próprio índice, né, a rede municipal do Rio, então por que que isso não está lá, né? O próprio Saerj, ele também dizia nos documentos que gerava o IDERJ. Eu nunca achei o IDERJ em lugar nenhum. Por que que você precisa pegar uma autorização, com um comitê de ética, com não sei o quê, para pegar dados que deveria estar disponível para todo mundo, não só para pesquisadores, né? No caso, aí só deixa eu explicar. A minha pesquisa, como eu ia falar com o professor, aí eu preciso do comitê de ética, não para ter os dados, mas aí, para poder ter autorização, a minha pesquisa completa, eu precisaria do comitê de ética. E aí eu não tive como acessar, porque é uma outra história. Nossa, muito difícil também. Plataforma Brasil, quem é pesquisador sabe que essas questões elas são tensas para você resolver. Agora eu estou com uma nova pesquisa e vou tentar fazer todo o processo de novo, né? Enfim, que é importante nesse sentido, assim, você vai trabalhar com um professor, tem que ter um resguardo, né? Eu entendo a importância, mas a minha questão é como é que tudo fica difícil de você fazer. Mas, É. enfim, vamos seguir, senão a gente vai para outro caminho, né? Então, exemplos de algumas políticas de alto impacto. Alguns sistemas estaduais, como o SAERJ, né, a gente já falou, premiava alunos, premiava professores e gestores e outros profissionais da escola. O SARESP, em São Paulo, da Rede Estadual de São Paulo. O SAEP, da Rede Estadual de Pernambuco. O PAEBS, no Espírito Santo. Isso, assim, alguns exemplos aqui, mas Temos muitos, né, Diana? muitos. Acho que parece que praticamente todos os estados brasileiros, ou todos os estados brasileiros, já tiveram em algum momento sistema de avaliação com responsabilização. Né? Mas como isso vai mudando até de acordo com a gestão, né? Qual é o governador que assume? Ele vai manter essa política ou ele vai acabar com a política? Então, isso vai Que, oscilando, aliás, né? é complicado também, né? Porque são políticas de governo, não políticas de Estado. Então, tem uma interrupção aí, porque, como você disse, você precisa de um tempo, né, para poder avaliar a política. E aí acontecem essas situações, isso também é complicado, né? Talvez seria uma coisa de ajuste, não jogar tudo fora, Uhum. né? Mas a gente também tem essas dificuldades. É. Mudou o governo, aí muda tudo, né? Pois é, e alguns exemplos de sistemas municipais, como a Prova Rio, no município do Rio, que também está numa situação indefinida, eu não sei dizer, né? Parece que ela Também. existe, mas ela não premia mais desde que o Crivella assumiu, né? Parece que ninguém mais recebe premiação, mas ela ainda é aplicada, eu confesso que não sei se ainda é aplicada, porque é uma confusão, a gente fica sem saber. Mas premiação acho que não teve mais não, desde que ele assumiu. E o que a gente tinha falado, né? Sistemas locais podem gerar seus próprios índices, que é isso que a gente estava falando, né? De qualidade, para orientar os critérios de premiação, que variam muito de sistema para sistema. Os critérios de premiação variam. Então, assim, para dar um exemplo, né? No município do Rio, você tinha que alcançar a meta estipulada, né, da tua escola 100% para poder ganhar a meta. Mas em alguns locais, em algumas redes, né, municipais ou estaduais, era feito algo gradativo. Por exemplo, se a escola alcançou 10% da meta, então aqueles profissionais vão ganhar 10% da bonificação. Se alcançou 30, 30. Se alcançou 50, 50. Então, era algo gradativo, né? E proporcionava as pessoas, mais pessoas, mais profissionais ganharem alguma coisa. Talvez, aí a discussão é o que incentiva mais, né? Essa qualidade melhorar. Tá? Vamos falar um pouquinho antes de falar mais especificamente de alguns exemplos de brasileiros, embora a gente já tenha falado aqui, né, de vários, como é que isso é nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é o grande expoente desse tipo de política, ou pelo menos era, né? Eu confesso que já tem pelo menos uns 5 anos que eu não acompanho né, essa política dos Estados Unidos. Mas na gestão, eu acompanhei até a gestão Obama, depois não acompanhei mais, né? Então, não sei como é que está.
Mas tem essa política chamada de No Child Left Behind, né, que é nenhuma criança deixada para trás, implementada pelo governo Bush. E depois o Obama, Race to the Top, que é a corrida para o topo, né? A cara dos americanos esse nome, né? Corrida para o topo. São tão competitivos que até nisso, né? É, Impressionante, né? e essa política, ela é bastante controversa, porque ela tem mecanismos de punição graves, né? Eles não têm essa noção da lógica do servidor público que nós temos aqui, com a estabilidade e tal. Então, lá, facilmente, você consegue demitir professores, gestores, né? E ocorreu, né? E também fechar a escola, né? E aí os alunos terem que migrar para outra escola. Eles são tão competitivos, né? E que a lógica deles era meio assim, a escola não era fechada da noite para o dia, né? Claro que era preciso passar algum tempo, né? A escola precisava de tempo para conseguir melhorar, mas se ela não conseguisse melhorar, aí sim é que era pensado em algo drástico, né? Mas a ideia era meio que avisando aos pais, né, dos alunos daquela escola, para que os pais pressionassem os professores, né, do tipo, olha, essa escola vai fechar e você vai ter que mudar o seu filho de escola se essa escola não melhorar. E os pais muitas vezes não queriam, né, porque às vezes era a escola perto de casa e tal. Sim, sim. Então isso gerava uma pressão imensa sobre professores e gestores, né? E aí depois de vários avisos é que efetivamente eles chegavam a fechar, né? Tem um filme que mostra isso, não sei se você já viu, Virginia, que é chama O Substituto, a tradução aqui no Brasil. É com o ator narigudinho que fez o pianista. O pianista, Ah, o Adrian Brody. esse aí. Ela falou assim porque ela sabe que eu sou cinéfila e por isso que ela É, brincou comigo. você já Esse viu? filme eu não vi, Ah, então não vi. você tem que ver. Você É tem que sobre ver. Nenhuma Criança Deixada para Trás, é isso? Sobre esse programa? Sobre essa pressão que o foco não é isso, né? O foco do filme não é esse, mas como o cara é professor, ele é professor substituto, ele passa por várias escolas, então vai mostrando um pouco de como que é esse contexto. Aí mostra a diretora chorando, é, interventor externo que vai para a escola e começa a falar da escola, aquela escola que melhora, né, ficando numa situação muito ruim para aqueles profissionais, né? E ao mesmo tempo mostrando como é que é o contexto daquela região, daqueles alunos, que às vezes não é tão fácil melhorar assim e tal. Sim. Então é um filme, assim, é um filme sério sobre isso. Não, nós temos o desenho dos Simpsons, né, que a gente até Também. conversou antes, né, que é uma crítica ao No Child Left Behind, né, e que ele é bem interessante. O nome do episódio é Como o Teste Foi Vencido. E o desenho dos Simpsons é 20 e poucos minutos, é super tranquilo de ver, a gente morre de rir, né? Eu sempre passava nas turmas da graduação quando, né, antes da pandemia, né? E tem umas coisas bem interessantes para a gente pensar ali, né? Que é justamente uma das críticas, né? Que esses resultados eles podem ser maquiados, né? Eles podem ser pensados. Mas é legal para a gente, e a gente se diverte porque é Simpsons, né? É difícil encontrar alguém que não goste de Simpsons, né? Quando eu falo também nas minhas aulas presenciais sobre isso, sempre tem algum aluno que lembra daquele filme da Cameron Diaz, que é a Professora Sem Classe. Não é cult, esse não Sim, é esse eu, cult. esse eu vi. Esse eu vi. E que é isso, né? Ela quer botar silicone, sei lá o que que é, ela quer ganhar a premiação a qualquer custo, né? E aí ela seduz sei lá quem, para ver se ela consegue essa premiação, esse dinheirinho aí. Então, são as artimanhas para você conseguir meio que fraudar dados ou conseguir essa premiação a qualquer preço, né? Então, fica aí a dica, gente, para vocês entenderem um pouco aí os Estados Unidos, como é que é esse sistema dos Estados Unidos, Viu? né? Professores de avaliação também são cultura. Também sugerem filmes e desenhos e coisas do tipo, viu? Então, vejam o filminho besterol, mas vejam também o filminho cult, o filminho Não, mais esse daí sério. já está anotado. Depois eu te pergunto onde tem. Na E já é um filme Netflix. antigo, já é um filme antigo. Já tem tempo já. Bom, vou passar, gente, né, até por uma questão de tempo. Quando eu lia bastante, né, que eu acompanhava, né, as pesquisas revelavam que essas políticas nos Estados Unidos
elas de fato elevaram o desempenho, né? A pontuação das escolas melhoraram de maneira geral, mas a pressão era tão intensa que a gente meio que fica sem saber, é difícil medir até que ponto a pontuação eleva por conta de estratégias superficiais, por conta de fraudes, ou se a pontuação eleva porque, de fato, a aprendizagem ali está melhorando, a qualidade do trabalho ali está melhorando, né? Então, tem essa dificuldade, né? Esse resultado também aparece no Brasil, né? Quando você introduz política de responsabilização de alto impacto, as pontuações das escolas tendem a se elevar, né? Mas a gente precisa entender o que está por trás dessa elevação, né? Então, a melhora da aprendizagem, normalmente, ela não é na mesma proporção que a melhora da pontuação, porque tem uma série de artimanhas, como treino, né? Nem tudo é fraude, né? Às vezes é um Sim. treino exagerado. O desenho dos Simpsons mostra isso, né? Que tem todo, antes das semanas antes da prova, tem todo o trabalho voltado para treinar para a Uhum. prova, né? Ou você tem a própria fraude, que é quando você tenta dar resposta para o aluno, né? Ou Sim, você, eles têm uma estratégia que eles tiram as crianças com pior desempenho no dia, no dia inclusive da o Bart, prova, né? inclusive o Inclusive o Bart. Bart, elas ganham um Eles passeio, tiram né? Eles exatamente, de ganham tipo um passeio no dia da prova. é sensacional. Eles dizem que tem um helicóptero, aí quando você vê no helicóptero é o ônibus da escola, e aí eles são tirados dali para não prejudicar o desempenho mesmo, né, da prova. É bem engraçado, né? Aí você põe só os melhores alunos para fazer a prova, é claro que a pontuação vai subir. Então percebam que o que pode estar por trás dessa pontuação que sobe. Agora, justamente por isso, né, isso já é mapeado, né, já se sabe as possíveis maneiras de burlar esse resultado. Então, em alguma medida, também as políticas vão tentando corrigir isso. Então, antigamente, acho que não havia uma exigência mínima de alunos para fazer a prova, e hoje em dia já tem, né? Em alguns lugares chega até a 90%, né? Tem que ter 90% daqueles alunos para fazer as avaliações, né? Agora, isso ainda assim dá margem para que você tente excluir os piores alunos, né, no dia dessa avaliação. Bom, podemos passar, né, Virginia, para a gente não ficar Sim, sim, vamos. nos Estados Unidos, né? Muito tempo nos Estados Nós Unidos. temos coisas muito assustadoras, né, em outros lugares e também temos aqui, né? Aí, gente, a gente não sistematiza, né, para cada um deles quais são as características, né? A gente pode até passar para quem tem interesse, mas assim, como eu falei, né, o Sérgio já não existe mais, a Prova Rio, a gente não sabe se existe, Está né? no limbo, a gente não Tá no sabe, limbo. né? Mas aí seriam, né, exemplos, como eu falei, né, no município do Rio era isso. As escolas têm metas calculadas, né, são metas graduais, não é a mesma meta para todo mundo, né? Tipo, agora todo mundo tem que tirar 6, não é assim, né? São metas graduais a partir desse ponto de partida. E as escolas que conseguiam alcançar a meta, ainda que fossem IDEBs, né, muito baixinhos, muito ruins, a escola ainda assim era premiada, né? E aí essa ideia de incentivar, mesmo aquelas escolas que estão em contextos muito difíceis, né, em escolas que têm IDEB muito baixo, né, se elas alcançassem aquela meta, elas eram premiadas, né, para tentar incentivar a continuar melhorando, tá? O SAERJ era parecido também, né? Era mais ou menos parecido, né? Também funcionava com essa ideia das metas. Na verdade, assim, hoje em dia, né, a maioria, né, dos sistemas eles estão trabalhando com a questão das metas graduais, né, com as metas respectivas, né, de acordo com a situação de cada escola. Mas nem sempre foi assim. Eu não lembro se eu contei na semana passada, né, a questão do prêmio do Ceará. Não lembro se eu contei no vídeo. Eu não Contei? lembro não, Diana, e eu juro que eu vi o vídeo. Pois é, porque o Ceará, né, isso há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele tinha uma política de premiar as 100 melhores escolas, as 100 escolas que tinham as pontuações mais altas, né, todo ano. E aí, todo ano, eram sempre as mesmas 100, que eram sempre as escolas dos alunos mais ricos do Ceará que ganhavam. E aí, depois de um tempo, né, isso virou uma discussão, porque que incentivo é esse? Você só está incentivando os que já estão no topo a continuarem no topo, não tem incentivo daqueles que estão mais... Você só está ratificando a exclusão, né? Isso. Então, a partir desse exemplo, acho que esse exemplo se tornou emblemático assim, no Brasil, a partir desse exemplo,
né, os sistemas locais começaram a pensar em cálculos de metas graduais, justamente para poder todo mundo ser premiado, né, desde que alcançasse ou parcialmente a meta ou totalmente a meta, né, daquela escola. Quer falar um pouquinho, Virginia, dos outros critérios, por exemplo, frequência dos professores, né? Os professores não podem ter... Isso inclusive a gente vai ver mais adiante no município do Mato Grosso do Sul, né, que é interessante, porque assim, tem alguns critérios que são meio básicos. Um deles é a questão da frequência, né, porque realmente, infelizmente, tem a ver com aquela discussão do início do vídeo, né. Existe uma falta muito grande de professores, né? A gente sabe que as condições de trabalho não são as melhores, são muito difíceis. A gente sabe que a profissão do docente é uma profissão que está lá no início do ranking das que tem problemas, né, sérios de saúde e tal. Mas também tem muitos colegas, muitos profissionais que tiram... Eu convivi com alguns, eu conheci pessoas que usavam de outras estratégias para dizer que estavam doentes para não irem trabalhar. Então, essa questão da frequência é uma delas. A questão do índice, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, além da questão da prova Rio, né? Na educação infantil e na educação especial, acho que o nome era Prêmio Prêmio anual de Anual de... desempenho? Não era isso? Prêmio anual Era um de nome desempenho. diferente. Sim, e era diferente porque na educação infantil, né? Graças a Deus ainda não se faz prova, né? Desculpa que eu puxei aqui sem querer. Porque isso é uma coisa que, por exemplo, ainda é muito comum nas escolas particulares, mas não tem índice, não tem ainda essa questão da educação infantil. Então, a estratégia, além da frequência, era, em vez de em cima do ID-Rio, né, que era o índice gerado a partir do resultado na prova Rio, era a questão de um projeto escrito pela equipe de gestão, né, e inclusive estava lá no edital que esse projeto seria acompanhado pela equipe da SMR Rio para ver se aquilo que estava escrito ali seria cumprido a longo prazo, né? Então tinha essa questão e era para a educação infantil e a educação especial que estão inseridas nesse contexto. Eu também fiquei sabendo de outros municípios do Rio de Janeiro que tem a questão também na avaliação na educação infantil, né? Política de responsabilização na educação infantil. Fiquei sabendo de 2 municípios no estado de São Paulo. Um deles até criou um índice de educação infantil, né? Que é o IDEB, aí tem os índices municipais, e aí essa rede criou um índice específico para a educação infantil. E eu fiquei bastante assustada porque, assim, a progressão na carreira ficou condicionada a alcançar esse índice. Então, assim, é bastante assustador, né? E também, assim, esse prêmio, ele costuma ser coletivo. Então, todo mundo, ou a escola ganha ou a escola não ganha. Então, isso gera uma pressão. Eu até falei com Diana, né, que a minha irmã era professora da rede há pouco tempo, aposentou, e ela teve um problema sério de saúde, precisou se ausentar do trabalho, e aí ela sofreu uma pressão danada, porque se ela tirasse a licença, ela ia prejudicar a escola e as pessoas não iam receber o 14º salário. E a escola já tinha o hábito de receber o 14º salário, né? Então, tem esse lado também, né? Ou todo mundo recebe ou ninguém recebe. E aí recebe todo mundo mesmo. Equipe gestora, funcionário, professor, toda a escola. Tem uma outra questão também, que as provas são português e matemática. Então, esses professores eles sofrem mais pressão dentre os outros, porque todo mundo vai ganhar em função desse desempenho nas Nesse provas de resultado. Que português e também é matemática. uma discussão do currículo, né? Que é uma crítica que é feita à questão da avaliação externa, porque elas privilegiam essa área, né? E como elas costumam privilegiar também, de repente, ciências por conta do PISA, aí há um investimento maior da escola em relação a essas áreas. Só que existem outras áreas tão importantes quanto, né? A questão das artes, da música, né? Da educação física. Tem outras áreas, outros conhecimentos que estão na escola que também são importantes para a formação humana, né? Não é só. Agora, tem um investimento nessas áreas porque nós temos problemas. Por exemplo, o Brasil, eu estava falando agora numa live de manhã, nós já tínhamos um problema em relação à alfabetização antes desse momento da pandemia. Agora a situação tende a piorar e muito por conta da interrupção das atividades presenciais. Isso é um calo que nós temos na nossa educação, é um problema sério. A gente não sequer conseguiu dar conta de alfabetizar todos, né? Então, também tem essa justificativa, né, do porquê desse investimento na língua portuguesa, no caso do Brasil, ou de repente na outra
na língua materna, que eles chamam em outros países, né? Por que eu tenho um investimento nessa área da língua daquele povo, da questão da linguagem matemática, a questão das ciências, né? Então, tem uma certa justificativa também, né? É legal a gente pensar esses dois lados e, assim, eu sou uma pessoa muito crítica a essa política, mas eu tento ver sempre os dois lados, porque a gente precisa entender quais são as justificativas que dão origem a esse contexto, né? Por que surge essa necessidade, né? A gente não pode abrir mão dessa análise mais ampla, entende? É necessário que a gente entenda o porquê disso tudo está sendo feito. Por que a qualidade demora tanto para melhorar a ponto de ser pensado, né, nesse tipo de política, nesse tipo de estratégia, para ver se acelera a melhora da qualidade? Por que precisaríamos disso? Né? É uma discussão anterior também. Né? Só lembrando também, a Virginia, enquanto a Virginia está falando, tem várias coisas na minha cabeça, eu vou até anotando para não esquecer nada. Só lembrando que as políticas elas podem virar de alto impacto, baixo impacto, a qualquer momento. Né? Então, o SAEB já existe há 30 anos e, tradicionalmente, ele é de baixo Sim. impacto. Mas, se o governo federal resolver que vai premiar escolas, vai punir escolas, vai não sei o quê, ela vai virar uma política de alto impacto. Tá? Então, isso pode mudar a qualquer momento, a depender da gestão. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Bastante delicado, digamos assim. Tudo é possível. Tem um amigo que fala, né, que se a gente que acredita que a Terra é plana, né, a partir daí tudo é possível. Tudo é possível. O que vier está valendo. Eu acho que a gente pode passar, porque tem coisas que a gente vai, né, vai voltar, exemplos do Rio, exemplos do Saerj, né? Acho que podemos passar. Sim, podemos. Bom, isso aí a gente já falou, né? Sim. Vou passar também. Aí o exemplo que a Virgínia trouxe. Isso aí eu descobri ao fazer a minha pesquisa, né, de política de responsabilização, né? Aliás, ficou adendo, a gente sempre começa uma pesquisa com revisão bibliográfica, eu falo isso para as minhas orientandas de TCC e elas ignoram. Tem que fazer uma revisão, porque tem gente discutindo aquele assunto, a gente tem que ver o que as pessoas estão falando sobre isso. E aí nós descobrimos, essa notícia é um primor, né? Porque é um município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, que instituiu em um ano, né? Como sobrou dinheiro para os professores aqui. Você lê junto comigo, verba extra foi possível porque caiu o número de falta de professores. A prefeitura repassa aos professores o dinheiro que não gasta com substitutos. Então, economizou tanto o cofre público que não pagou só o 14º, não, pagou o 15º e a metade do 16º salário. A gente não colocou a notícia toda aqui, mas é fácil acesso na internet, né? E tem inclusive o professor falando que fez uma cozinha planejada porque recebeu muito dinheiro. Esse ano eles tiveram sorte, né? Tiveram um Natal gordinho, entendeu? Na verdade, acho que foi início do ano que eles receberam, mas tiveram esse período de festas de fim de ano bem, né? E aí as pessoas não questionam essa lógica. Elas vão falando, foi ótimo, eu troquei a minha cozinha, precisava fazer uma cozinha planejada e tal, né? Precisava botar um silicone. Pois é, então é um caso bem emblemático que eu falei assim, caraca, não tem só 14º não, tem 14º, 15º, pagou metade do 16º. Aí, Diana, aí eu vendi a minha mãe e meu pai juntos, caramelados, no sinal. Não vendi a mãe, não. Então, é uma notícia bem interessante. Se vocês tiverem interesse, é só colocar na internet que vocês têm acesso a ela, tá? Vou passar, Pode então. passar. Bom, a gente já falou de alguns efeitos perversos. Temos alguns exemplos também, né? Algumas histórias para contar. Mas é isso, né? Que eu já tinha falado, né? A escola pode optar por treinar exageradamente, e aí perde um pouco daquele trabalho pedagógico, do foco no processo de ensino-aprendizagem, porque vira treino, né? Com o objetivo de aumentar, né, a pontuação, né? Não necessariamente a aprendizagem, né? Tem um exemplo que é o exemplo da autoescola, né? Você passa no exame da autoescola não significa que você sabe dirigir, né? Você foi treinado para passar naquele exame de direção. Aprender a dirigir, você vai aprender depois. Então, mais ou menos, a gente pode fazer mais ou menos essa analogia, né? Perda de aulas, justamente em função desse treino, né? Eu posso, sei lá, instituir agora simulados 2 vezes por semana. E aí,
Você vai ter que entrar no horário de alguma disciplina, normalmente não vai ser no horário da disciplina de português e matemática, né? Então vai ter outras áreas perdendo com isso. Diana, desculpa te interromper, eu lembrei de uma coisa. É tanta coisa que a gente vê, né? Tem um vídeo na internet de uma professora, tem um ranking, não sei se é de 2012 ou 2013, que é da Prova Rio. É da Prova Rio, Virgínia? Eu acho que é. E aí, essa professora, ela vai muito bem, e aí é muito interessante porque perguntam para ela vai muito bem, ela fica em primeiro lugar, né, no ranking, mas aí quando vão perguntar para ela o segredo do sucesso, é muito interessante, porque ela vai falando de práticas da escola, que são práticas na perspectiva da alfabetização, né, que vão ajudando nesse contexto, e aí tem uma hora que ela vira e fala que a escola toda para. Isso já tem um tempo, tá, gente? Então, não sei se essas práticas se mantêm na escola, mas ela fala que toda escola para uma vez por semana para fazer um simulado. Então, assim, tem uma contradição aí, porque, na verdade, tem um investimento no processo formativo, mas também tem a questão do treinamento, né? Porque se para fazer o simulado, né? Que bom que pelo menos as outras coisas também a escola conseguiu dar conta naquele contexto, não ficou só restrita ao treinamento, mas é um vídeo bem interessante para a gente pensar essas questões aí. No finalzinho tá tudo indo lindo, porque a gente tem ambiente alfabetizador, a gente faz isso, tem material impresso, tem livro, tem prática. Ela vai falando coisas assim que você vai, uau, uau, legal, legal, legal. E no final fala, mas também a escola para uma vez por semana para fazer o simulado. Então é bem legal para a gente pensar. Né? Em locais que tem punição, como os Estados Unidos, o Chile, enfim, outros países, essa pressão, né, sobre os professores e gestores é muito mais intensa. Então, isso também é mapeado por pesquisas, né? Como eles querem elevar rapidamente a pontuação, de fato, eles se unem para pensar em estratégias como essa, né, de treino, de foco em um grupo de alunos, né? Você pega, por exemplo, os melhores alunos caminham sozinhos, né? Você não precisa muito investir nos melhores alunos. Diana, acho que está com problema de novo na sua conexão. Acho que você vai cair. Está falhando? Está me ouvindo? Oi? Diana, tá esquisita a sua conexão. Você está me ouvindo? Agora estou. Voltou? Não deu para te ouvir. O seu áudio ficou cortado. Gente, eu estou aqui, estou ouvindo bem. Ixi! Você tá Agora estou te ouvindo, mas não deu para ouvir. Repete só o finalzinho da tua... Eu te ouvi normal. Eu fiquei te ouvindo normal. Oi, caí e voltou. Caiu de novo, caiu e voltou. Já ia te mandar mensagem aqui. Ai, gente, isso nunca acontece. Por que que hoje? Caraca. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que já tem mais ou menos uma hora que a gente está falando. Tempo tem, uma hora. Seria bom que a gente já se encaminhasse para o final, para o vídeo não ficar muito longo, né? Tá, então... então, eu estava falando que onde há mecanismos de punição e, portanto, a pressão é maior, os professores se unem para esse tipo de estratégia que eleva rapidamente a pontuação, porque eles não têm nem... Porque, assim, quando você foca na aprendizagem, isso é um processo, né? Então, é algo a médio e longo prazo, e às vezes eles precisam melhorar em curto prazo, né? Então, tem esse tipo de estratégia, né? Eu estava falando no foco em um grupo de alunos, né? Isso também já tem pesquisas mostrando isso também. Os melhores alunos eu não invisto, porque eles já naturalmente já vão bem nessas provas. Os piores alunos, eu não perco tempo investindo neles, eu pego os alunos da média e invisto fortemente neles, com a esperança de que eles puxem a minha pontuação para cima. E isso gera inequidade, né, na escola, né? E justamente você abandonaria justamente o grupo de alunos que mais precisa, de investimento, né? Investimento pedagógico, né? Aí o que a gente falou do exemplo dos Simpsons, né? Alunos com mais dificuldade podem ser estimulados a faltar. Aí o exemplo da China, que a Virgínia vai falar para vocês. Esse exemplo é muito legal, é muito assustador. Nas minhas aulas presenciais eu costumo falar, gente, o que vocês acham que essa imagem representa? Aí todo mundo fica assim, parece que está
no hospital, mas tem um quadro branco ali no final. É uma escola, é um laboratório, aí depois eu dou o gabarito, né? Que passa, por favor, Diana, para o próximo slide. Existem estudantes, eles injetam aminoácido, né, medicação intravenosa para ficar mais atentos, para poder fazer o que é o correspondente ao vestibular chinês, para ter acesso à universidade, né? Então é assustador, né? Porque assim, o cansaço, né, que fica muito grande para você estudar, tem algumas áreas que são mais concorridas que as outras, então a pessoa chega ao ponto de injetar medicamento intravenoso para poder ficar mais acordado, né, e poder ter um desempenho melhor. Eu considero isso assustador. E eu até costumo brincar, né, que a gente faz isso também, né? A gente não aplica aminoácido, mas a gente toma. Eu, a viciada em café, né? Que consegui chegar até o doutorado sem ficar viciada em café, mas o doutorado não consegui, não. Né? É o café, é o Red Bull, é o Guaraná em pó, né? A gente vai levando esse nosso corpo, a nossa saúde ao máximo, a gente vai esticando para poder dar conta desse contexto competitivo, né? Isso eu acho que a gente precisa parar para conversar, porque é bastante complicado, né? Mas Enfim. E tem um... é diferente quando a escola institucionaliza Não, uma prática como sim, é essa. pior ainda, né? É altamente cultural. E muitas vezes a gente elogia a China ou os povos, né, de lá, Os porque eles são muito asiáticos que estão focados e no topo disciplinados, do ranking do asiáticos. PISA. Isso. Mas, assim, eu não estou desmerecendo, acho que eles são focados, disciplinados, eu acho que eles têm questões, né, por exemplo, na cultura deles, que, né, tanto dos chineses quanto dos japoneses, que são bem interessantes para a gente repensar a nossa vida, mas tem esse outro lado também, né, que liga o alerta, né, que ponto, né, chega a ser uma coisa assim, eles não estão em casa com o soro, eles estão na Exatamente. escola, eles estão na sala de aula, então, né, é uma coisa institucionalizada, né, uma coisa muito complicada. Tem um outro slide também que é bem interessante, que também tem a ver com essa questão. Também pergunta, né? Se fosse presencialmente, eu ia perguntar: o que vocês acham que é isso? As pessoas, gente, as pessoas estão escalando aí. Gente, é a coisa mais surreal do mundo, o motivo pelo qual as pessoas estão. E se você olhar que aqui em cima é alto, né? Tem um cara aqui no último, aqui, né? Se você olhar aqui na foto, eu Aqui. estou apontando achando que é presencial. Mas enfim, tem É um esse cara lá aqui. em cima, né? Ele está se colocando em risco. Se ele cai dali, é uma queda bastante alta, né? Aí você pensa, por que as pessoas estão fazendo isso? Aí, Diana, por favor, o próximo slide. Vocês vão ficar meio chocados. Pais escalam um prédio de escola na Índia para passar cola para os filhos. Uma avaliação externa também. Também, se não me falha a memória de acesso ao que seria o ensino superior. Os pais passando. Aí também eu acho interessante essa notícia para a gente pensar algumas coisas. Tem um senso comum na escola que fala que os pais deles não se importam. A gente generaliza, né? Enfim. Mas eu conheço pessoas na época que a matrícula no Rio de Janeiro, as pessoas tinham que dormir na fila, que dormiam 2, 3 dias na fila. Eu conheço. Uma ex-aluna minha, o pai dormiu, tinha um revezamento entre a família, entre a mãe, ele e a avó da menina, os três se revezando, porque tinham que cuidar dele, das irmãs, dela e das irmãs, mas tinha que ficar ali para manter porque a escola era uma escola considerada boa, tinha poucas vagas, então o cara dorme 3 dias na fila, a família. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações. Tem gente que não está nem aí? Tem, mas tem gente que não consegue estar mais próxima por uma série de questões. Eu fazia muitas críticas à família, que depois que eu me tornei mãe, eu confesso que eu pego mais leve, porque não é fácil você, Diana também é mãe, sabe como é que é isso, não é fácil você conciliar a maternidade, o trabalho e daqui a pouco, quando teu filho tiver um pouco mais velho, tiver em idade escolar, você vai ver, às vezes, a escola solicita, marcam umas reuniões nos horários todos que a gente tem dificuldade para dar conta, tá? E olha que eu sempre fui mãe representante, sempre fui muito participativa, mas às vezes eu tenho dificuldade de dar conta, né, daquilo ali. Então, isso é muito legal. E também essa importância que as pessoas dão à educação, né, ao ponto de se arriscarem, né? Porque as pessoas estão se arriscando aí, né? E essa ideia da cola também, né? Eu tenho uma outra discussão sobre a cola, mas eu não vou nem trazer aqui, porque isso é assunto para outro papo, né? Mas é muito interessante. Essas duas notícias, para mim, elas são muito interessantes, né? Sobre a questão da avaliação, tanto na China quanto na Índia, né? E vejam que vocês, assim, se a gente for pensar geograficamente, as questões geopolíticas, né? A China né, tem questões bem diferentes da Índia, né?
E do Também são Brasil. e do Brasil, são questões legais para a gente pensar. Esse contexto, a Diana estava falando sobre isso anteriormente, a gente não pode ignorá-lo, né? Os dados, eles não são dados simplesmente puros, neutros. A gente precisa, para analisar os dados, a gente precisa desses contextos dessas informações para a gente entender. E principalmente se a gente pensa na perspectiva da política, que é para intervir. Não é só constatar que está ruim. Isso é muito pouco. Está ruim, o que eu posso fazer para melhorar? É para isso que a gente coleta os dados, né? É para intervir, para pensar política, pensar o que vai fazer. Só constatar não adianta nada, né? A gente só aumenta a desigualdade. Vou falar o exemplo do Chile, então. Adoro o exemplo do açúcar. Porque como a gente está falando de outros países, né? No Chile, uma vez eu vi uma palestra de um professor e pesquisador de lá, né? Ele pesquisava isso, né? Como é que as escolas lidavam com essa política lá, e lá a política é realmente alto impacto, porque também tinha punição. Inclusive, tinha previsão de fechar escolas, mas acho que eles nunca conseguiram, porque houve meio que uma revolta popular também, um movimento estudantil bem intenso. Mas ele descobriu, né, que havia escolas que, na semana da avaliação, elas mudavam o cardápio nutricional para aumentar a quantidade de açúcar, né, para as crianças ingerirem mais açúcar naquele dia, né, da avaliação, naquela semana da avaliação, porque se acredita que o açúcar aumenta a concentração, poderia vir aumentar a pontuação naquela avaliação, né? E aí bastante controverso, né? Porque fazer isso, naturalmente, isso não é oficializado, né? As escolas pensando em estratégias para melhorar a pontuação, né? Chegando ao ponto de prejudicar até, às vezes, a saúde das crianças em função dessa. Então, isso para mim, na época, foi o ápice assim, inteligente. Nunca vi um efeito perverso tão perverso, assim. Mas tem muitas, né? O ser É, humano é bastante criativo, né, Diana? Pro bem e pro mal, né? é, pois é. Então, também causa impactos nas avaliações da aprendizagem, né? A gente já sabe também que em muitos contextos, né, a avaliação da aprendizagem ela vai se tornando cada vez mais parecida com a avaliação externa, porque há esse intuito de treino, né? Então, a gente já fez toda uma discussão da avaliação da aprendizagem, né? Como é que ela precisa ser e tal. Então, vocês imaginem, né? Ela se tornando, né, igual à avaliação externa, como é que isso prejudica a avaliação da aprendizagem, né? Então, algumas escolas só fazem provas de múltipla escolha, né? Só investem de fato em leitura e interpretação de texto e resolução de problemas, né? Deixando de ensinar, por exemplo, fotografia, gramática. E aí, porque é isso que as avaliações medem, né? E aí desemboca num outro efeito perverso, que é o estreitamento do currículo, mas aí eu acho que o texto vai abordar bem, acho que a gente não precisa ficar falando aqui, porque aí o texto, Sim. de fato, vai se aprofundar nesse estreitamento do currículo. E algumas escolas, alguns professores chegam ao ponto de deixar de fazer a sua própria avaliação externa, isso eu também nas minhas pesquisas, no meu doutorado eu também vi isso, deixam de fazer as suas avaliações externas, né, aí no caso professores de português e matemática, para pegar somente a nota da avaliação externa e colocar no boletim, né? Eu acho que você se confundiu, sem querer você falou as avaliações externas. Eles deixam de fazer as avaliações deles, Da aprendizagem, as avaliações deles, internas da escola, né? isso, e pega só a nota da avaliação externa e põe no boletim. Né? Então, não existe, né? Perde a oportunidade de fazer uma avaliação da aprendizagem, de medir, ter todo esse processo para medir a aprendizagem, etc. O que para mim é uma deturpação total, né? Não tem nada a ver fazer isso, né? A gente já viu aqui que a avaliação externa tem um objetivo completamente diferente da avaliação da aprendizagem, então não faz sentido. E a avaliação externa, ela ocorre de 2 em 2 anos, ou dependendo do local, anualmente, né? Então, é complicado fazer isso, né? A limitação do currículo, trapaça e manipulação dos resultados, já falamos, né? Como é que isso é possível fazer, seleção dos melhores Temos até a alunos. colinha ali, o exemplo da cola na Índia, né? É, Trapaça manipulação, né? ou também já teve casos, né, também não lembro se eu falei no outro vídeo da outra semana passada, mas já saiu notícia na mídia, né,
gestores que foram exonerados porque foram flagrados dando dinheiro para o aluno fazer a prova, ou não fazer a prova, né? Dependendo do perfil do aluno. Então, tem essa possibilidade. Eu sei lá o que mais pode acontecer, né? De repente, subornar o fiscal externo para que... No caso do Enem, a gente está falando de responsabilização, né? Mas, por exemplo, essa questão, né, do Enem, né? Tem toda uma fiscalização aí do banheiro, tem às vezes as questões, mesmo tendo o banco de dados do INEP, de vez em quando surge alguma situação dessa, né, de que vazou, né, de que alguém teve acesso, né. As pessoas elas vão arranjando uns jeitos assim de burlar, né, o sistema. E uma vez eu fiz um concurso, foi quando eu trabalhei no Benjamin Constant, que eu fiquei assustada, porque eu pedi para ir ao banheiro, tinha detector de metal para ir ao banheiro. Então, eu cheguei à porta do banheiro, tinha fiscal lá, a pessoa, né, aferiu para ver se eu tinha algum metal comigo na entrada e na saída do banheiro. Já vi, por exemplo, o vestibular da UERJ, a aluna falando que tem xuxinha elástico, aqueles elásticos horrorosos que tem que prender o cabelo para provar que você não está com um ponto, ou alguma coisa nesse sentido. Tem, né, tem umas questões assim, né, que comparecem nesse contexto. Né? Tá cada vez pior, né? Antes a gente fazia concurso, fazia vestibular, fazia as coisas, não tinha nada disso. Tinha que prender cabelo, não tinha que lacrar nossos E o pertences celular, e pessoais, assim, nada tem disso. celular, né, que, por exemplo, o iPhone você não tem como tirar a bateria, né? Você tem que desligar, né? Já viveu essa situação? De ter que desmontar o celular e colocar num saquinho, né? Eu já Isso. vivi isso, né? Tirar a bateria, Pois é. enfim. E aí, gente, isso tudo tem um nome, né? Que a gente chama de gaming, né? Esse conjunto de estratégias possíveis para que você tente manipular os resultados, né? Tem esse nome aí, é chamado de game, né? Como se a pessoa, ela aprende a jogar o jogo, né? É meio que algo assim. Ela entende as regras do jogo, então ela passa a jogar o jogo. Enfim. Então é bastante polêmico, né? A gente, na verdade, a gente tem ainda dificuldades de entender até que ponto esse tipo de política ajuda a melhorar a qualidade do ensino, né? A gente ainda falta clareza sobre isso, né? Se vale a pena investir nesse tipo de política, gastar dinheiro com elas, porque falta ainda clareza se elas realmente ajudam a reduzir desigualdades, se ajudam a melhorar a qualidade, né? Bastante polêmico. Até porque tem alguns resultados positivos também, aparecem alguns resultados positivos, né? Como eu falei, o desempenho tende a melhorar mais rápido quando elas são aplicadas, mas, né, não sabemos se isso é de fato só uma melhora na pontuação ou de fato uma melhora na aprendizagem. Há relatos de aumento de trabalho coletivo, como a pressão sobre eles aumentam, né? Então, eles tendem a se unir, a fazer um trabalho mais coletivo, em prol daquele resultado. Às vezes é só porque quer ganhar um prêmio, né? Mas se isso, de alguma maneira, tem impacto positivo na aprendizagem dos alunos, tá? É meio que está valendo, né? Também, né, se encontrou que acaba gerando uma maior preocupação com alunos que abandonam ou possam vir a reprovar, né? Eu, por exemplo, também consegui captar um pouco isso em entrevistas com professores, né? De alguns chegarem a falar: antigamente a gente não, né? O aluno vai reprovar, pronto, vai reprovar, né? E agora não, como há um interesse em ganhar o prêmio, não sei o quê, a gente, né, parece que há uma mobilidade maior para evitar a reprovação daquele aluno, né? Às vezes o aluno desapareceu 15 dias, né? A escola já vai em cima da família, já tenta saber o que aconteceu, porque isso tudo contribui para a queda do índice da escola, né? O aluno que abandona, percentual de alunos que abandonam, percentual de alunos que reprovam, contribui para o índice cair, para o índice da escola cair. Não é só o desempenho nas provas, né? Então, se isso se constitui num avanço, né, do ponto de vista de que, bom, aqueles alunos não são mais tão abandonados assim, eles agora há um esforço maior para que eles retornem para a escola, isso para eles é bom, né? Então é considerado um impacto positivo, né? Uma pena que precise desse tipo de política para ter esse tipo de ação, né? Metas, índices e critérios de premiação, né? Como a gente já viu dando alguns exemplos, eles vêm se aperfeiçoando na busca por equidade e justiça. E, como eu falei, né, a gente ainda não sabe muito bem o impacto de políticas de responsabilização na qualidade de ensino, na redução das desigualdades.
né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que posso parar Não. para a gente finalizar? Posso interromper aqui a. Sim, sim. Então, assim, a gente foi tentando lembrar, né, de vários exemplos, várias questões, várias. Tenho certeza que a gente esqueceu de muita coisa, porque são Sim, muitas até porque é um assunto situações. extenso, né? E a É, gente está fazendo um esforço de síntese aqui em um vídeo, né? é, Então, a gente também precisa ter essa tolerância com a gente. Eu acho que tem só uma questão que eu acho que é importante contextualizar, é que essa política não é pensada exclusivamente para a área educacional, né? Ela pode ser aplicada em várias Sim, outras áreas, na área de segurança pública, na área de medicina, né, da saúde pública. sim, sim. E tem um exemplo que uma vez uma aluna me falou na aula, que eu achei muito interessante, que ela falou assim, então é por isso que nos Estados Unidos, né, qualquer infraçãozinha no trânsito já tem um policial atrás, né? Você correu um pouquinho, já tem um policial atrás ali para te fazer parar, para te multar, não sei o quê. E aí ela fala, na verdade eles ganham, né? Para cada multa que eles conseguem aplicar, parece que eles ganham bônus. Então, parece que isso faz com que eles fiquem mais atentos, né? Mais preocupados em pegar possíveis infrações de trânsito, né? Então, percebam que é possível pensar também responsabilização nessa área, né? Ou é possível pensar também, sei lá, na polícia, o que é bastante complicado também. Você vai bonificar o policial que prende mais, que mata mais? Como é que é isso, né? E que tipo de efeito perverso pode gerar, né? Vocês já devem estar pensando aí, né? O que não é possível Nossa, só de gerar, falar da polícia a gente pensa mil coisas, né? né? Enfim, Que tipo de fraudes, que tipo de, né, de situações forjadas, uma política como essa, na área de segurança pública, pode, né, levar. Né? Ou o médico que ganha, né, o médico do SUS que ganha bonificação se ele atender mais pacientes. Quanto mais pacientes ele atende, mais ele não vai ganha. nem. Hoje o cara leva 5 minutos te atendendo, ele não vai, ele vai só olhar para sua cara, já vai logo prescrever medicação e vai falar próximo. Pois é, e é muito complexo, porque eu posso pensar isso como política pública, por exemplo, para tentar diminuir a fila nos exames, a fila no atendimento. Né? O que, por um lado, é bom, tá bom, vai diminuir, mas, por outro, pode acontecer isso que a Virginia está falando. É, E não aí garante a interfere as qualidade do equipes. atendimento, né? Exatamente, né? Não garante. Então, vejam que isso não só pode ser pensado para outras áreas, como é aplicado em outras áreas. E aqui a nossa capacidade de estudo sobre o tema é limitada, né? Mas a gente se concentra na educação. Mas acho que é isso, acho que a gente deu conta. Eu particularmente agora não consigo pensar, acho que já Sim. falei tudo né? Sim, acho que a gente deu conta, sim. E a nossa proposta é que vocês tenham a leitura do texto, né, da Sandra Zack e da Alicia Bonamino sobre as 3 gerações, né? Vocês vão gostar bastante, é um texto bem legal, ele é referência, inclusive, né? E acho que também esse texto vai ajudar vocês a pensarem todo esse contexto que a gente foi trazendo aqui no vídeo. Pois é, acho que a gente pode Acho que encerrar é então, isso, né? né, Diana? Já ficou mais longo do que a gente esperava, mas Foi bom estar com vocês e brincar com vocês, é, mesmo que seja assim. o problema é que o que a gente fala em várias aulas presenciais, a gente tem que concentrar num vídeo, né? Aí fica muito grande mesmo, né? Mas vamos lá, Mas gente. aí a gente também a gente também vai colocando questões no chat, né? Lá no fórum, melhor dizendo, as questões que forem aparecendo, e a gente vai aproveitando esses espaços para ir aprofundando um pouquinho melhor a discussão. E as dúvidas que possam Sim. ter surgido também com a aula, com o texto, né? Então tá, gente. Então, Por até a falar nisso, próxima. eu queria falar uma coisa, dúvida, antes de você encerrar. Seria bom que vocês colocassem lá no AVA, porque tem gente que coloca no canal de YouTube. E esse canal de Sim. YouTube, eu não sabia que eu tinha dois, porque eu tenho dois e-mails. Então, assim, tem um canal que é no outro e-mail que eu uso mais, que assim, eu boto os vídeos que eu faço um monte de coisa. Esse aqui eu estou usando só para gente, né? Para as turmas de avaliação, então. E às vezes as pessoas colocam comentários lá, mas a gente não vai ficar acessando, eu não fico acessando aquele canal. Então seria bom que vocês dessem um retorno, ou dúvidas, ou elogiar, ou qualquer coisa, no AVA, porque aí no AVA a gente acessa sempre, né, diariamente, então a gente teria mais retorno por lá, tá bom? Só para aproveitar, já que a Diana falou, porque tem acontecido isso, e às vezes eu esqueço de falar, eu estou muito enlouquecida. Então seria bom que a gente
tentasse fazer isso no AVA, tá bom? Porque ali a gente está usando para disciplina, mas é um canal meu e às vezes eu não acesso, aí também fica difícil da gente poder acompanhar essa discussão. Já teve um outro comentário lá, entendeu, Diana? Eu lembrei disso, por isso que eu estou aproveitando para falar. Tá bom. E aí, às vezes, a pergunta fica esquecida para lá, né? Porque não tem esse acompanhamento. Então tá, exatamente. Não foram nem perguntas, não foram mais comentários, mas teve um que até que elogiou um vídeo que você fez, eu esqueci de te passar, porque é muita coisa para fazer. Uhum. Aí seria legal que a gente tivesse esse retorno lá no AVA, né? Porque aí a gente acessa sempre lá, fica mais tranquilo para a gente. Tá bom? Mas tudo bem, tá tranquila, porque a gente está iniciando esse processo agora. Eu acho que no próximo semestre a gente vai já vai ter um pouco mais de acúmulo de experiência nesse sentido, então a gente vai ficar mais tranquilo para a gente saber como orientar, quais os encaminhamentos, né? Acho que faz parte também. Então tá, gente. Então, até a próxima. Espero que vocês Até a gostem. próxima. Beijinhos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.